momento que a gente vai colocar o nosso corpo no mundo, né? Então, enquanto ele está, assim, entre, assim, os amigos, os familiares ali, as pessoas que você contratou, as pessoas muito próximas, mas quando você imagina que você vai ter que, né, deixar ele, né, desapegar, e ele ter, você fala assim, será que ele vai ter autonomia para andar sozinho, né? O que será? Será que ele vai apanhar? Né? É como se fosse um filho meu. Você começou falando do filho, né? E eu acho que é sempre isso que a gente está falando, né? A nossa criação, a gente quer o melhor para ela, né? Então, eu estou super feliz, né, Paty, de você estar aqui, porque você é escritora, só que você é escritora com plus, né? Você é uma editora. Todas essas escritoras têm medo das editoras. Tem. Ah, não precisa ter medo, gente. Eu acho que o editor ele faz um papel de mediador, né? Tem gente que fala Mas que é tem que ser maestro, orquestrar. Não, tem que ser mediador. mas é quem primeiro toca no nosso corpo, né? Mas eu já vou falar disso. Primeiro eu queria falar que você é editora da Quase Oito, né? Que é uma Isso. editora maravilhosa, modéstia à parte. Eu tenho um livro com vocês, que é o Pássaro Azul, e vocês fizeram um trabalho maravilhoso, que depois ele entrou no edital da prefeitura aqui de São Paulo. Então, vocês lutam por ele o tempo inteiro. Então, só tenho, nossa, que bater a cabeça para Quase Oito. E eu super admiro você, porque a gente ficou, assim, um contato muito estreito, tanto na pós, né? Você fez a pós, né, para literatura para crianças e jovens do Veracruz. E também porque a gente ficou muito íntima, né, no trabalho com a escrita curativa, né? Então essa é a Patrícia Capella, gente, a deusa, que amanhã vai estar lançando um livro maravilhoso, que a gente vai falar do livro também. Mas, Paty, então, eu queria começar, né, você falando que você quiser se apresentando melhor, né, porque eu te apresentei um pouquinho, mas falando um pouquinho de você, e falar um pouquinho desse encontro nosso que foi na escrita curativa, né? Tá. Eu acho que eu posso começar contando de como eu virei editora, né? De como eu vim para esse mundo das letras. Porque eu saí do direito e não foi um processo fácil para mim. Eu fiquei quase 20 anos trabalhando. Assim, eu comecei a estagiar muito cedo, no primeiro período da faculdade. Era engraçadíssimo. A galera ia beber cerveja depois da aula e eu ia de terninho para trabalhar em salto alto depois. Era muito engraçado. Porque dentro do direito, eu acho que dentro de cada escola dessa universidade, você tem uma linguagem, você tem uma forma de se vestir, de se portar, o seu corpo reage de um jeito, né? E chegou uma hora que isso não era mais para mim. E meu filho tinha nascido, ele nasceu com uma alergia muito forte. E eu aprendi a conviver com as questões dele, assim, da alergia alimentar. E eu falei, bom, eu tenho que fazer uma coisa com isso, porque eu não posso, é uma coisa da qual a gente não escapa, né? Você não escolhe. Veio para mim de presente, assim. Podia ser um trauma, mas eu falei, não, eu tenho que conviver, então não vai ser um trauma, vamos transformar isso em alguma coisa. E aí eu tive a ideia de entrar numa oficina de escrita criativa para contar um pouco dessa minha história. Só que não saía de jeito nenhum com um texto adulto, às vezes era um texto sofrido, e não era isso que eu queria, porque eu queria que ele crescesse e lesse com leveza, porque ele estava com poucas chances de se recuperar. Todo mundo fica dizendo assim para a mãe dialéstica, vai passar, vai passar, vai passar, e a mãe vendo que ele está crescendo não passa, né? Então, quando ele já completou lá, sei lá, 6 anos, eu lancei o Coxi. Eu fundei a Quase Oito para poder fazer o Coxi Corre Perigo, que é um leãozinho Você que tem fundou alergia a uma leite. editora, você fundou uma editora para escrever um livro sobre a sua relação com seu filho, sobre o que ele estava vivendo. Porque eu achei muito difícil publicar, achei as editoras muito fechadas e achei que se fosse para eu bancar isso, eu ia aprender a fazer, porque afinal de contas eu já estava nessa transição, né? Eu precisava me sustentar. Gente, advogado ganha bem, escritor não necessariamente, né? Isso também é uma questão, a gente precisa comer.
Então eu falei, Sim, bom, com eu vou ter que certeza. fazer o livro, eu vou vender o livro, assim, eu vou virar minha própria editora, né? E aí eu fui, fui estudar e comecei a estudar o processo de fazer o livro. Fiz uma pós-graduação em formação do editor. Primeiro eu fiz formação do escritor, primeiro eu fiz de tudo, escrita criativa, formação do Aham. escritor, formação do editor, eu fiz um trabalho sobre projetos gráficos que foi fundamental, acho que foi da Casa Educação, para eu entender como era essa linguagem do livro de papel, né? Porque são tantas possibilidades. E se eu estava fazendo o livro ali para criança, eu precisava mostrar que eu sabia do que a criança gostava, né? E essa altura eu já estava com 2 filhos em casa. Depois do Coxi, Maria Clara ficou com ciúme, então veio a Aventura de Maria Clara. Ah! E foi um livro Esse eu não conhecia. personalizado. Esse eu fiz Ah, personalizado e depois ele virou um aham, produto da editora, que agora a gente fez a parceria com essa ilustradora, Cecília Murgel, que é de São Paulo, e ela aham. faz crianças realistas, assim, sabe? Então tem essa cara Ah, mesmo de personalizado. E várias mães quiseram fazer, foi um sucesso, um barato e tal. Eu fiz para o meu afilhado também. Só que o meu filho cresceu e ele está entrando numa fase pré-adolescente e eu nunca parei de fazer a escrita criativa, né? E num desses cursos de escrita criativa, de um lado eu vendo meu filho virando aí um pré-adolescente, enfrentando questões que eu não tinha na minha pré-adolescência, e assim, eu como mãe preocupada em dar para eles uma abertura diferente da situação que eu passei com os meus pais super tradicionais, meu pai advogado, minha mãe do lar, né? Então, uhum. eu quero que os meus filhos saibam que eles têm possibilidades. Eu falei, como é que eu vou mostrar isso? Eu falei, de novo, eu vou mostrar através do livro. Eu posso mostrar através do livro. Até que surgiu em uma oficina de escrita criativa, aqui na Estação das Letras, um sorteio. E aí, de um papel dobradinho, veio o nome Yaromin. Então, esse livro, ele nasceu de verdade há alguns anos já. Então, assim, o Francisco está com 13, eu acho que tem uns 3 anos que eu escrevi a primeira versão, né? Porque a gente Uhum. vai mudando, vai aprendendo. E eu tinha muita insegurança de fazer o livro Yaromin, porque esse foi um livro que me pegou de jeito como editora e como escritora, né? Assim, tem a dificuldade de entender a liberdade de expressão e, de outro lado, a editora ter que mediar essa edição com os leitores, pensando nos leitores. Porque Uhum. Yaromin, Uhum. ele trata de uma relação de amor que nasce a partir dos personagens pré-adolescentes, que são de origens diferentes e uma delas é indígena. Uhum. Uma personagem indígena. Nesse momento que a gente vive, em que se fala muito de lugar de fala, e esse é o primeiro tema que me deixou preocupada, eu falei, caramba, quem sou eu para falar, né, desse lugar dessa personagem, da Yaromin? Mas ela nasceu de uma forma tão bonita que eu falei assim, não é possível que eu não possa trazer Yaromin ao mundo, sabe? Uhum. Então, isso é uma coisa que eu venho elaborando na minha cabeça e procurei ajuda, contratei gente para fazer uma leitura sensível, a Uhum. Júlia Dorrico, que é uma descendente dos povos originários aí, faz um trabalho de literatura muito importante. Então, assim, nasceu Yaromin e o lançamento é amanhã e eu tô aqui com frio na barriga. Nossa. E você sabe que você estava falando e eu fiquei pensando assim, uma coisa que você falou que eu achei interessante, que você disse que faz 3 anos já que você Eu começou tenho esse esse processo, texto. você tem esse texto, e isso era uma questão para você no começo ou Não. isso virou uma questão agora, Isso no virou uma lançamento? questão
comecei a pensar com a cabeça de editora, né? Porque eu vivo esse duplo, eu vivo esse papel, assim, a dobra da Patrícia, né? A Patrícia é escritora e a Patrícia é editora. Eu acho que o editor, Aham. ele tem uma função social muito importante. Essa função de Uhum. mediador das linguagens e das vontades dos dizeres, né? Porque você tem o projeto gráfico que vai comunicar uma coisa, e às vezes o projeto gráfico comunica de uma forma imperceptível para o leitor. Você tem Sim. o texto, a palavra, e você tem a ilustração, que é muito forte. Então você precisa Uhum. casar isso tudo de uma forma harmônica para que ninguém fale mais do que o outro, né? Uhum. Às vezes vem aí uma terceira narrativa composta de todos esses elementos. E é uma. Não foi fácil, tá? Não foi fácil, foi Eu, sofrido, teve choro, teve desespero, teve aquela coisa assim, caramba, já gastei dinheiro pagando isso, pagando aquilo, e agora não vai uhum. nascer, não vou fazer. Teve É esse trabalho. momento. Eu imagino que esse momento, que é o momento que a gente vai colocar o nosso corpo no mundo, né? Então, enquanto ele está assim entre assim os amigos, os familiares ali, as pessoas que você contratou, as pessoas muito próximas, mas quando você imagina que você vai ter que, né, deixar ele, né, desapegar e ele ter, você fala assim, será que ele vai ter autonomia para andar sozinho, né? O que, que será? Será que ele vai apanhar? Né? É como se fosse um filho, meu. Você começou falando do filho, né? E eu acho que é sempre isso que a gente está falando, né? A nossa criação, a gente quer o melhor para ela, né? E aí eu fiquei pensando que bonito quando que você já começou falando da questão de ser editora e ser escritora, e que tem tudo a ver com esse título, né, que a gente colocou, que é o corpo que se dobra na escrita, né? E quando eu também pensei nesse título, eu pensei muito no conceito, né, que eu falei para você do Deleuze, né? O Deleuze, ele fala da dobra, ele vai lá no Leibniz e ele trabalha com a ideia do barroco, mas ele vai falar que é muito profundo, mas ele vai falar que o nosso corpo é cheio de dobras, né? E é muito cheio de dobras, porque se você vai olhando nossa pele, a gente vai dobrando, né? A gente vai dobrando, ela vai ficando flácida, vai dobrando. Tem as articulações do corpo, então ele vai pensar a dobra como um conceito que guarda uma marca do tempo, uma marca da temporalidade, né? E também, quando a gente pensa em dobra, a gente pensa nessa coisa de inclinar-se. Então, eu pensei muito nisso, né? Que você, como editora, você se dobra sobre o texto do outro. Mas é muito É quase interessante. uma reverência ao leitor, né? Porque quando você se dobra, você reverencia. Ao mesmo tempo em que o escritor se dobra de dor às vezes, sabe, Jerusa? Eu fiquei pensando muito nesse processo complicado, doído. Esse processo, para ele chegou eu cheguei a cogitar de usar esse processo como a minha tese do TCC. Depois eu desisti, Uhum, e aí eu posso depois falar sobre isso, que aí eu já estou falando de criatividade, mas é uma dor, sabe? É uma dor você primeiro que o Yaromin, o nome Yaromin, eu recebi de presente. Ele me foi dado de presente num papelzinho dobrado. Acho que a dobra começou muito lá atrás, sabe? E eu me curvei a olha, ele. E a pessoa que me deu esse nome desapareceu. Eu ouvi falar, ele sumiu do curso, é um autor, João Luiz, eu sei, mas ele sumiu do curso muitos anos depois, assim, desse curso. Muitos anos depois, são 3 anos, mas assim, muito tempo depois, acho que 1 ano e meio depois, ele apareceu num jornal lançando um livro. Eu fui atrás do livro, aí não conseguia achar o livro para comprar. Uma loucura, eu não acho ele para falar. E eu fiquei com essa dúvida, assim, quem foi a Yaromin dele? E agora não é uhum. a minha Yaromin, né? Então, assim, é uma dor também, é uma dor e uma alegria, sabe? É muito isso do filho que você falou, porque o Uhum. filho é isso, né? Quando nasce, é aquela
dor, é uma dor de amor, sabe? Que você não vai mais largar, ele vai ser seu para sempre, mas ele não vai ser só seu, porque ele é um ser independente. E o livro é Aham. isso também. E o filho é uma dobra do corpo também, né? O É o filho corpo é um dobrado sobre si desdobramento mesmo. dos pais, É um né? desdobramento, é muito bonito. Essa ideia eu acho muito legal. Porque eu fiquei, quando a gente tinha conversado já, depois eu fiquei tomando banho, e no banho todas as ideias vêm na minha cabeça quando eu estou tomando banho, eu fico pensando como esse dobrar-se, né, essa dor de dobrar-se sobre si que você está falando, porque é um dobrar-se sobre o texto do outro, reverenciar o texto do outro como editora, mas dobrar-se sobre o seu próprio texto. Mas também eu fiquei pensando na questão do papel do livro, que a gente sempre, eu pelo menos, sou uma pessoa que quando eu tenho um livro que eu gosto de uma página, eu dobro a página. Dobra a Então todo mundo fala, página. eu dobro a página, faço aquela orelhinha, né? Então eu fiquei Ah, você imaginando essa faz uma materialidade. orelhinha, né? Quando eu era advogada, a gente marcava a página do processo para tirar xerox, né? Naquela época era xerox, não tinha scanner ainda, fotografia. E a dobra é uma dobra horrorosa que você marca a página inteira, fica um triângulo assim para cima. Eu fiz muita dobra na minha vida. E aí eu fiquei também pensando também o seguinte, que é uma coisa louca. Eu sempre dobro a página do livro, porque eu acho interessante, então eu imagino que eu vou voltar para aquele lugar, né? E aí eu fiquei pensando, porque antes a gente tinha falado alguma coisa sobre que eu queria que você comentasse sobre essa ideia de escrever literatura infantil, né? Oi, Sueli, olha, tanta gente linda falando oi pra gente aqui, né? E, Paty, como é que você escreveu oi se eu não vi você se mexer? Mas eu escrevi aqui embaixo. A Débora tá aí, a Vivi, todas lindas, a Carol, todas mesmo maravilhosas estão aí, lindas. Mas eu fiquei pensando muito, quando a gente estava conversando, sobre a questão da literatura infantil, de escrever literatura infantil e literatura juvenil, de a gente dobrar-se sobre si mesma, né? Sobre essa nossa experiência de um dia ter sido criança, para escrever também para a infância, para a adolescência, né? Porque, então é como se a gente tivesse que se dobrar para voltar num lugar e tirar algumas coisas dali, né? Mas quando eu estava tomando banho, voltando, eu estava pensando que, curiosamente, eu dobro livros adultos. Eu dobro os livros de teoria, dobro os romances, eu dobro livros de poema, mas eu não tenho lembrança de ter dobrado livros infantis. Os livros infantis, de algum modo, assim, para mim, eles são livros, né? Geralmente eles são ilustrados e tem toda aquela magia do livro infantil que me parece que eu não quero dobrá-lo, sabe? E aí eu fiquei pensando muito Que nessa coisa pena. assim, eu não quero machucar o livro, né? Como se fosse um lugar inaugural da infância, onde ali fosse o início de tudo. Então não é para ser dobrado. Parece que quando a gente está adulto, a gente se dobra naquela experiência, mas aquela experiência por si só vale da infância. Não sei, fiquei pensando aqui. O que isso parece para você quando eu falo essas coisas? Bom, eu dobro o livro Você ilustrado. dobra os livros Eu infantis. acho que o livro infantil, como ele é um pouco mais curto normalmente, né? Você não, se você Uhum. voltar, você acaba voltando em todas as partes, né? Uma parte, uma ilustração, ela pode depender de uma outra e você volta com muita facilidade. Você sabe aonde está o que você queria rever, se você quiser rever. Uhum. Então, talvez por isso você não precise dobrar os seus livros infantis. Mas eu dobro. Eu dobro, e marco e boto clips e escrevo. Os meus livros são todos escritos. Alguns eu Uhum. guardo para mim, assim, muitos eu faço doação, aí eu me controlo, pego papelzinho. Mas eu faço muita, eu rasuro. Eu acho que é também uma forma de eu me colocar ali no livro que não é meu, né? O livro que é do outro, o livro que eu estou analisando. É uma dobra de Uhum. mim que vai ali. Uhum. Eu, leitora, sabe? Eu, essa Uhum. Patrícia leitora. E escrever o livro para a infância é um jeito de se dobrar mesmo, de se desdobrar no que você foi,
no que você vê, no que você presencia hoje, e um jeito de guardar aquele sentimento, aquela impressão. Às vezes é uma centelhazinha que você quer multiplicar, né? Uhum, uhum, Mas é bem esse movimento, assim, de voltar para o útero, né? De se uhum. curvar e voltar para o seu útero, assim. Eu fico pensando que se a gente pudesse é, fazer fazer no corpo um movimento do que a gente deseja para o livro, né? Fazendo o livro, acho que seria esse o principal movimento, assim, de poder virar um tatu-bola. Uhum. Que é Sim, uma, sim. que A é uma Carol, imagem bem, né, para a infância, assim, tatu bolinha que uhum, vai lá e que se dobra todo. e A se dobra Carol tá todo. falando uma coisa aqui. Ela gostou muito de quando você falou, né, que o livro ele é curto, então a gente volta com mais facilidade. Aí eu não consegui. Ah, tá. Aí ela escreve Essa aqui, né? É que a infância infância é curta curta, cronologicamente, né? é. É uma E o livro experiência é que uma é forma da gente prolongar essa infância que é curta, né? exatamente, né? E aí também eu fico pensando nisso, né? Que é uma experiência curta, porém altamente intensa, muito, muito intensa, e a gente vai sempre voltando a ela, né? Fazendo esse movimento de voltar, para a gente ir se reconstruindo em cima dela. Tem uma imagem bonita que eu acho que fala, eu não sei se é o Deleuze que fala ou é o Jean-Luc Nancy, ele vai falar dessas dobras, né? As dobras como conceito, ele vai pegar a imagem de uma saia plissada. Eu acho muito bonita essa imagem Maravilhoso, da saia, né? cheia de dobrinhas, né? Então a gente vai se constituindo dentro dessas dobras. E ele vai dizer uma coisa bonita também, que a dobra, ela fica contendo, né, essa marca dentro, está guardada essa marca, mas ela também é um salto, porque eu salto para outro lugar, né? Eu salto com aquela dobra, ela me ajuda a saltar. E você falou como que você usou essa centelha, a ideia de centelha, e eu fiquei pensando na ideia dos punctums, né? Que a gente Ah, trabalhava na sei. escrita curativa, né? Que a gente vai voltando aqueles punctums. E você, quando você fez a escrita curativa, que foi agora há pouco, tinha muitas imagens que ficaram na minha mente, assim, muitas, né? Dos seus textos, assim, elas ficaram no meu. Parecia tudo assim, histórias para ampliar e ampliar. E aí você disse no começo que você fez vários cursos de escrita criativa, né? Você foi fazendo para você ir Eu comecei transformando esse por corpo. aí e eu nunca parei de fazer, né? É uma coisa Uhum, que faz parte o meu objetivo é sempre o de escrever, né? Muito mais do que eu ser editora e às vezes eu me considero até uma coautora dos autores que chegam para mim. Esses livros personalizados que eu faço, tem uma ideia do pai que fala assim, nossa, meu filho faz e desenha no chão, e aí vem, sabe? E daí faz a uhum, história, uhum. sou eu que escrevo. Então, assim, é importante eu fazer. Agora, o que eu acho que é muito diferente, Jerusi, e o que eu acho muito legal na escrita curativa é que ele parte da mesma coisa que os outros cursos de escrita criativa fazem. Você tem uma sugestão, uma ideia, uma proposta, um desafio, né? Porque você escrever sobre um pãozinho é um desafio. Mas na hora da leitura, na hora de rever o seu texto, você consegue entrar na subjetividade do escritor, ao mesmo tempo em que você consegue, a partir do texto, chegar a uma conclusão de que a forma, aquele gênero, aquela forma que foi usada, não necessariamente é a forma que serve para ele, né? Eu me lembro de um exercício que a gente ouve, e é legal explicar para quem não fez, que Uhum. a gente não corrige o texto escrito como nos outros cursos normalmente, né? A gente tem que comentar a leitura que é feita daquele texto. Então, às vezes, o texto vem escrito numa forma de poesia, mas a leitura, ela é uma leitura dinâmica, é uma leitura de um conto que é objetivo e tem ali por trás um segredo que você só descobre no final. Eu acho que esse é o diferencial da escrita curativa.
Talvez o seu grande desafio num futuro próximo, porque eu acho que vai todo mundo comprar o livro e querer fazer o curso para escrever, mas logo vai ter gente querendo dar curso de escrita curativa também. Acho que o seu desafio vai ser ensinar a enxergar as subjetividades, né? Sim. Que é o mais Uhum, difícil, assim, você faz com maestria. Eu me lembro uhum, de uhum. um exercício que eu estava ouvindo uma colega contar e eu fui desenhando no ritmo que ela falava e a forma ficou igual um pãozinho de forma. Gente, era para a gente dizer se era um pão francês, um pão de forma, e a forma ficou igualzinho um pão de forma. É Mas isso eu genial acho. isso! Só que Não, que é jeito genial. era esse? Aí tem que fazer o curso para saber, né? O Mas isso gênero que é do o pão mais de legal, forma. né, Paty? Porque quando, para mim, assim, o mais mágico é essa sensibilidade de olhar para um lugar, né, da estrutura do texto e assim, olhar com o corpo inteiro, né, com os sentidos todos, porque você estava desenhando a forma, né? Então, veja, É. ela vai para outro lugar. Porque geralmente, o que, que a gente tem, assim, que eu vejo muito nos cursos de escrita, em todos os cursos, né? A pessoa, ou ela tá, estão imaginando um palco, né, que tem a parte da frente, tem a cortina e tem o outro lado da cortina. Então, as pessoas, ou elas estão muito preocupadas com o que estão dizendo, o que está à frente da cortina. Eu conversei isso com alguém em algum momento que eu também não sei agora para dar o crédito para essa pessoa. Mas ela estava me falando sobre isso. Ah, uma menina que mora aqui. Aí ela falou assim, no seu curso, a gente vai ver o que está atrás da cortina. Eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei assim, mas não é. Porque não é uma interpretação que está atrás da cortina, é a cortina que a gente olha, né? Então a gente vai olhar para aquela forma onde se materializa. E essa forma a gente não consegue muito ver, porque por isso quando eu falo muito do corpo, né? E aí eu queria depois que você falasse um pouquinho dessa relação sua com o texto e com o corpo, que você trouxe o corpo da advogada. Mas a gente tem um corpo e a gente vive. A gente quase não olha para ele, a não ser para olhar no espelho e falar, ai, não tô bem, engordei demais, emagreci demais. Ou a gente vai olhar sempre uma coisa ruim, né? Olhando ainda com uma lente do ideal, de um ideal construído. Então a gente nunca, de fato, percebe o nosso corpo, a não ser quando a gente adoece. Aí a gente tem que ir lá e descobrir que a gente tem fígado, que a gente tem, né, coisas que eu nem sabia, né? Olha, Débora, né? Débora também é uma estudiosa de Deleuze e ela fala que a cortina é a pura dobra. Sim, exatamente, Débora, maravilhoso isso. A cortina é a dobra. Então a gente não olha para o nosso corpo. A mesma coisa com o texto. A gente ficou muito tempo, né? Porque eu acho que esse boom do corpo que vem agora, tudo é corpo, vamos olhar para o corpo, vamos falar do corpo, vai ser o boom do texto também. Porque assim, a gente ficou muito tempo querendo saber o que o texto significa, né? Transcendendo aquele sentido, buscando outro no texto e deixando de olhar para aquele corpo do texto. Que é um pouco isso, né, que você está falando, né? A gente olhar para essa forma. E aí a gente vai ver as idiosincrasias, né? Era muito legal fazer o trabalho, né? E as É descobertas muito que a gente fazia. legal e é muito, às vezes, um pouco até assustador, né? Porque, assim, eu posso contar de uma experiência que eu tive aqui, para o pessoal que não conhece o curso de escrita curativa, eu tive uma experiência mediúnica, né? Que veio um personagem para mim, né? E um personagem de um aborto, sabe? Eu nunca passei por uma situação dessas, mas eu não sabia que pessoas muito próximas a mim, muito próximas, tinham passado. Então, foi muito forte descobrir isso. E outra coisa, assim, esse texto, ele veio, esse é o exemplo, né? Na forma de poesia, mas depois da leitura que eu fiz para a turma, eu vi que não é uma poesia. Ele vai muito mais longe do que isso, né? A poesia, ela é uma forma, ela é uma forma muito sucinta. Às vezes ela não é suficiente. E tem coisas que a gente precisa dizer mesmo, sabe? Com todas as palavras. E esse gênero do texto, ele ficou muito claro depois da aula, não depois da escrita.
depois da aula. Uhum. E agora ele está sendo escrito devagarzinho, cada coisa no seu tempo. Ah, Então verdade, eu você vai acho que dar continuidade? eu vou conseguir fazer um percurso aí vindo desses livros da infância mesmo, agora com Yaromin, passando no juvenil e caminhando para um público mais velho e, enfim, cada vez mais velho. Uhum, uhum. Nossa, eu me lembro muito desse texto, porque a gente ficou conversando, né? Eu falava, mas Paty, vamos lá, né? Vamos pensar, vamos relembrar. E não tinha nada que ver. E aí é muito mágico descobrir que. Porque se a gente vai partir da ideia de que seu texto é o seu corpo que está ali, é algo que o seu corpo está te contando, né? Que no nível assim de uma consciência você não sabia, mas o seu corpo sabe. O seu corpo sente, o seu corpo está elaborando. O escritor fica incomodado. Eu me lembro de uma entrevista do Milton Ratum contando sobre os dois irmãos que ele escreveu. Ele não conseguia sentar para escrever, ele precisava dar 20 voltas em torno da casa, fumar não sei quantos cigarros e mexer o corpo para sentar e começar a escrever. Assim, eu acho que o corpo ele fala primeiro, né? E comigo aconteceu muito isso. Assim, em cada proposta que você ia fazendo para o curso, para as aulas, era uma inquietação enorme. E aí vinha um texto assim muito rápido, sendo escrito muito rápido. E durante a aula, às vezes, era difícil me ouvir contar, porque a gente ter que ler é um desdobramento incômodo, né? E aí ter que me ler, né, para o outro e ser lida pelo ter o meu corpo, a minha expressão, a minha voz sendo lida pelo outro. Outros que eu não conhecia, estava vendo ali no curso pela primeira vez, né? Não tinha nenhum coleguinha. E olha só que interessante que você estava falando, né, de ter que ouvir o texto e o nosso ouvido, né, ele é um labirinto, né? O nosso ouvido é um labirinto. Porque quando esse curso de escrita curativa, eu li muito sobre corpo, sobre anatomia, sobre biologia, tudo, né, geminianicamente, aquela leitura que você faz de um pouco de tudo, mas nunca se aprofunda muito. Essa aqui é só a parte boa, a inspiração. E um autor que eu li bastante, que é o Paul Zumthor, que ele vai falar da oralidade, ele vai falar do ouvido, né? Ele fala, olha, a gente tem uma boca, mas a gente tem um par de ouvidos, então são dois. E é um labirinto formado aqui. Quando a gente sai a nossa voz, a gente ouve ela diferente. Porque ela sai de um jeito, as pessoas elas ouvem de um jeito e nós ouvimos de outro, porque a gente ouve com um eco aqui dentro da nossa cabeça, né? A Vivi tá falando, é isso, Vivi? É lindo, o ouvido é pura dobra. A cortina é dobra, o ouvido é dobra. Eu sabia que a gente ia acabar enroscando nessa parte, porque é muito poético pensar o corpo como dobra, né? E aí a gente vai ouvindo diferente. E a gente ficou muito tempo sem se ouvir, porque a gente sempre falando para o outro, escrevendo para o outro, mas quando a gente começa a se ouvir, a gente vai ficando mais consistente. A gente vai ficando mais consistente. E a gente ficando mais bonito também, né? Não sei. Eu não sei. Você acha que você é mais bonita agora ou mais bonita quando você era advogada? Então, agora eu tô mais gordinha. Com muito cabelo branco. Ah, mas você tá muito linda. Eu não conheci você como você era. Mas como que é essa relação com o seu corpo e com a sua escrita? Como é que você vê isso? Você olha hoje, assim, mais, por exemplo, você tá em Yaromin. Você tá olhando para essa relação, né, essa mágica do corpo nesse texto? Ô, Jerusa, eu vou te falar que o Yaromin, ele me fez eu me dobrar muitas vezes, sabe? Agora eu acho que eu tô mais em paz, assim, tô mais preparada, sabe? Tô com o corpo mais ereto, tô mais segura, porque foi muito estudo, foi muita conversa, foi muito desabafo.
teve uma aula na pós em que eu falei dele, assim, e ouvi vários toques, enfim, vários sentimentos importantes para mim que me deixaram mais segura. Então, acho que o corpo vai ouvindo e vai crescendo com todas essas informações, né? A nossa postura diz muito do que a gente sente, né? Do que a gente tem, que a gente contém. Uhum, uhum. Mas foi muita dobra. E eu vou te falar, ainda tô com umas borboletinhas no estômago aqui para amanhã, viu? Eu Porque imagino. esse livro, ele tem ele é um livro-álbum, ele tem um momento em que a imagem da Marília, a Marília Pirillo é uma super ilustradora, mora aqui no Rio, e ela traz uma imagem muito bonita e, ao mesmo tempo, reveladora. Chega um momento que é reveladora, assim. Então, eu não sei qual vai ser a reação das pessoas quando elas encontrarem a Yaromin, né? Eu não posso falar mais. Ai, meu Deus, eu tô louca pelo livro. Mas você, eu tô com friozinho na barriga. e agora fiquei com muita curiosidade sobre uma coisa, porque me aconteceu uma coisa muito maluca, né? Você não esteve não pôde estar no dia da nossa fala sobre o Pássaro Azul, né? Então, para quem entrou agora, o Pássaro Azul é meu livro, que a Patrícia, ela é editora, na Quase Oito. E eu tive um choque, assim, depois de bastante tempo, não na hora, mas primeiro com uma coisa que não era combinado nem com ninguém, né? Tipo, a Amanda Esteves, que é ilustradora, ela tinha feito uma ilustração de uma pena, assim, e vocês colocaram a pena, ilustraram justo numa página onde está escrito assim, e o poeta ganhou muito, muito dinheiro, ficou muito, muito rico. E isso, assim, para mim foi uma surpresa, porque foi surpreendente, porque é uma pena que ele tenha ficado muito rico, tenha se vendido a liberdade, né? Então, a pena ali, ela tem um sentido a mais, né? Ela dá um sentido diferente, porque, né, se você lê a palavra pena, até coloquei isso no PNLD que a gente vai fazer, né? Você vai ler que pena, o poeta ficou muito, muito rico, né? Então, dá ali um creque. Só que, com o passar do tempo, quando eu fui lendo o livro mais vezes, eu fui descobrindo biografemas meus lá. Porque tem um momento que o poeta vai vender, né, o passarinho, vai vender o poema, o Pássaro Azul, e ele coloca uma gravata apertada, que é o próprio azul, que nem o próprio pássaro. Então, tá olhando no espelho com a gravata. E eu falava no poema de uma coleira inventada. Só que esse é um biografema muito forte para mim nos meus textos todos, porque é o do enforcamento, né? Eu perdi muitos amigos enforcados, né? E por enforcamento, suicídio por enforcamento. E isso aparece em todos os meus livros. E eu nunca ia imaginar, imagina, que num livro de literatura infantil apareceria. E mais, que de algum modo a ilustradora, que nem sabia dessa história, lesse e construísse esse enforcamento. Então, quer dizer, é mais forte, né? O corpo da gente falando. E isso é muito forte que eu trabalho com vocês. Da gente vai sair de alguma forma. E eu acho que para quem escreve, sai naturalmente no texto, né? Então, não e é acho uma que seja surpresa, surpreendente. Eu não acho que seja surpreendente. Eu acho o que é surpreendente é a forma, né? É a metáfora, é o elemento. Mas como vai sair é que é surpreendente, mas sair sempre vai sair. E eu acho que a escrita curativa, ela dá esse olhar para a gente identificar o que esse trauma, né? Essa centelha, esse ponto. E você já achou alguma coisa no Yaromin? Você já achou? Eu vou te tem contar seus uma biografias? coisa. Eu fiz um curso, eu e os cursos, né? Eu faço vários. Meu marido diz que eu sou colecionadora de cursos. Mas eu fiz um curso de roteiro. Como é que era? A psicanálise dos personagens na roteiraria.
tá? O Uhum. professor Lucas, maravilhoso, ele é um psicanalista e ele faz análise para quem é roteirista e vai construir personagem. E Lucas, o aí, quê? Você sabe o nome? eu esqueci o sobrenome dele, mas depois eu posso postar, eu faço Tá, uma postagem aí para o pessoal. tá. E aí, a gente discutia muito os personagens e tal, e eu sempre tocava no na mesma questão, que é uma questão que vem com força em Yaromin. Uma vez ele simplesmente mandou a gente escrever um sonho que a gente tivesse tido, né? E ele usa muito Freud. E aí, meu sonho, ele na mesma hora, ele falou assim, olha, você me trouxe isso aqui nessa aula, isso aqui nessa aula, isso aqui nessa aula, a mesma coisa nessa aula. E agora veio Yaromin, assim, que eu deixei vir, sabe? Esse ponto, essa questão, ela veio e eu deixei vir naturalmente, porque eu acho que a minha vida, eu tenho muita segurança de como eu gosto da minha vida e de como eu levo a minha vida, assim, com muito amor pela minha família. Eu não quero que nada seja diferente. Ao contrário, eu quero espalhar, né, esse amor por aí. Então, assim, o amor é uma coisa que está muito presente. E isso veio Uhum. no Yaromin imediatamente. O nome me trouxe, né? Assim, eu não sei se foi pela descoberta de quem escreveu Yaromin naquele papelzinho dobradinho, na caixinha do sorteio, sabe? Então, assim, de novo, falei, tá bom, vamos falar de... Você sabe que quando eu fui ver a capa do Yaromin, inevitável, né? Do modo como está escrito lá, ficou esse min embaixo, né? Você não quer mostrar a capa aí pra gente? Posso mostrar. Mostra a capa! Ai, como tá lindo! É muito lindo, as cores são maravilhosas, eu tô ansiosíssima. Tem um Yara e o Kuromin ficou com O por causa do Yaromin. Mas dentro, Ah, é porque ele tá fechado, eu posso até abrir para vocês. Não vou abrir, não. Compra o livro para ver. não, então, mas você já abriu a compra? Não ainda, só amanhã, né? Só amanhã. Ah, não, está no site. Para quem não puder vir, Agora porque já tem tá? muita gente de fora, né? Eu tenho família em Minas, então eu precisava abrir. Eu abri hoje. Ah, é porque quando eu entrei lá não estava aberto, então eu vou hoje entrar lá. Então, Pode beleza, né? entrar. Já tá podendo. Tá. E Viu, a Paty? Então, construção gente, desse tá lá no nome site é da. Yara e Curumim, né? Então, isso veio muito Aham. forte. Ô, ô, é, Paty, depois coloque aqui é eu que tenho que colocar? O Eu posso arroba da quase escrever, ó, oito. aqui a folha de guarda deles para vocês namorarem um pouquinho. Ah, olha que coisa linda. Olha essa bolinha do Puncto. Quando eu vejo uma bolinha, já vejo um Puncto. Tá vendo? Mas então eu ia falar que quando eu li esse Min, fiquei pensando muito nessa dobra também, né? Olha, outra dobra, pensando agora. Do M. Desse o Min como essa dobra do eu. Porque o eu é muito autoritário, né? O Min, ele é um pronome, eu não sou muito boa de gravar, de geografia, mas ele é uma declinação, né, assim, do pronominal, né? Então, não é um eu. Quem fala muito sobre isso é o Levinas, que ele vai falar que esse eu, ele é autoritário. Então, nós somos um mim diante do outro, não um eu, né? Eu acho bonito isso. Então, quando eu vi essa dobra do eu para o mim, também fiquei pensando nisso, né? Nesse curvar-se sobre mim, né? Que a gente estava falando no começo. E o próprio M, né? O M que ele já é essa multiplicação de dobras, assim. Sim, nossa. E é extremamente A gente vai ter que objetivo, escrever né? alguma coisa. A gente vai ter que Aqui escrever até amanhã alguma coisa achando as sobre isso. dobras. Vamos ter que escrever um ensaio, Paty, sobre dobras. Vamos, eu Sobre as topo. dobras. Não é? E você estava falando também, olha, porque para mim, esse momento, para mim, é um super bate-papo com vocês, que eu amo tanto, que a gente fica muito íntimo no curso, né? E a gente pega um amor tremendo. E nunca dá tempo da gente conversar de verdade, né? Assim, conversar bastante. Por isso eu fiquei curiosa, você falou que você mudou o seu trabalho agora na pós. O que você mudou para fazer o quê? Eu mudei para falar sobre fantasia.
Fantasia. Porque o que aconteceu comigo no meu processo, né? Eu escrevo muito sobre temas que me afetam diretamente, externamente, publicamente, mas eu tenho uma dificuldade de criar fantasia muito grande e eu acho que a gente tende a perder isso depois de determinada idade, né? Acho que a própria escola, Uhum. o modelo de escola, faz a criança desaprender a imaginar, a criar. E aí Uhum. eu fiquei querendo entender um pouco a criação, a formação das ideias de quem faz fantasia, né? De como você concebe os seres elementais na sua vida, sabe? Eu fico tentando e para quem tem filha pequena, especialmente menina, né, que gosta muito de fadas, eu juro para vocês, quando eu tô com Maria Clara, eu fico o tempo todo tentando enxergar uma imagem poética e desse mundo de fantasia para estimular que ela não perca isso, sabe? Que eu acho bonito, acho que é muito útil para a vida, né? Porque a vida fica muito dura depois de determinada época, que você tem que trabalhar, você tem que pagar conta, isso tudo é muito pesado. Então, acho que a vida Uhum. pode ser mais fácil quando você tem fantasia, quando você carrega a fantasia. Uma vez eu escrevi um conto sobre o menino que perdia a fantasia e ficava muito triste. Era uma fantasia, né, de herói, assim. Foi quando o Francisco deu um estirão e ele perdeu uma série de fantasias, que ele era apaixonado pelos Vingadores e tal. Outro dia, Aham. agora, ele falou, mãe, vai ter uma festa, a fantasia, eu quero ir de Homem-Aranha. Eu falei assim, ai meu Deus. Onde que eu vou arrumar fantasia de Homem-Aranha, uma menina de 13 anos? Sim, eu acho muito legal, Com né? homem, né? Ele não perde a infantilidade, né, dele, já tá nessa fase de começar a olhar as meninas e tal, e ele fala, né, ele gosta lá, tem a namoradinha lá da escola, mas ele quer usar a fantasia do Homem-Aranha ainda? Eu acho E você isso sabe, eu apaixonante. fiquei pensando agora que você está falando disso, mas eu estou lembrando de uns textos teus, né? Porque eu fico com os textos de vocês muito forte na cabeça, né? E os seus textos, né? Eles eram, claro, eles eram literatura adulta, né? Quando a gente estava É, lá escrevendo, mesmo claramente, até eu falei para você, né? Que você tem essa coisa meio Clarice, né? Esse mergulho profundo, como que uma revelação ali onde está acontecendo, você está perdendo alguma coisa, leitor, né? Porque tem alguma coisa ali. Mas eu fiquei pensando se a fantasia é só quando o que seria fantasia, né? Porque quando eu entro naquele texto, lembra o texto? Eu acho que é o texto do Punctum, que é o do fogo. Você olha pela janela e tem um sim. incêndio, né? Esse texto, olha a Carol falando, é fantasia ou máscara? Ai, que linda, porque ela fez o curso da Esquizo Histórias, a gente fala de máscaras, é muito Esse eu ainda importante. não fiz, Você tem que Carol, fazer quero isso também. fazer. Quero fazer todos. Oba! Mas aí, nesse, por exemplo, eu entrei num mundo outro, completamente. Mesmo você tendo falado de coisas aparentemente reais, eu sentia cheiro, era como se eu tivesse aberto um portal. Quando a porta abriu, que você entrou naquela sala, naquela casa, para mim, eu estava entrando num mundo mágico, como se eu estivesse entrando numa Nárnia, sabe? No mundo de Que bom, Nárnia. olha só, E, tá vendo? É uma construção que então, está nascendo, assim. e como será que é, então? Porque quando você fez o do Axolote, também das freiras, né? É, Aquele das freiras, do eu aquário. entrei, era um mundo, também era um mundo mágico. Então, eu fico pensando que a fantasia, ela depende muito também de quem está lendo, né? Então, será que a Sim, fantasia não é sim. algo que tem que se construir junto, né, com o leitor? Porque às vezes você está escrevendo e E não muito mais ativa mesmo o leitor. o leitor que tem ainda, que guarda essa fantasia, não a máscara, mas a fantasia, ele vai ler Uhum, com outras possibilidades, né? Ele vai ser um uhum. leitor mais crítico, mas ao mesmo tempo ele vai ser um leitor mais criativo também. Ele vai poder
explorar de outra forma um texto que, para a pessoa sem fantasia, vai ser aquilo que está no papel e acabou. É a palavra pela palavra. Pode ser uma palavra bonita, pode ser uma palavra bem escrita, mas não vai além. Então, assim, eu E você... quero estudar, entender esse processo da criação, né, da manutenção da fantasia, para partir para um mundo da infância, Jerusa, que eu acho que é muito importante, assim, a escola olhar para as crianças, para o que as crianças gostam. Porque não adianta você chegar aí com, sei lá, tem uns textos que se repetem há anos, né? Coisa que eu dava na escola, eu vi outro dia material escolar aí de escola pedindo ainda, né? Mesmo a literatura, tanta coisa nova sendo feita. Enfim, eu tenho muitas críticas para as escolas, né? Esse governo aí, enfim, crítica eu tenho várias. Mas eu acho que a criança ia se interessar mais pela literatura e dentro da literatura cabe tanta coisa. E se a gente for, se eu fosse perguntar para você, assim, né? Estou pensando aqui, quando você, que corpo, se o texto é o corpo, né? E agora você vai fazer um trabalho acadêmico. Você vai fazer um trabalho acadêmico, né? Um trabalho de crítica. Então você trabalha, olha quantas instâncias, né? Que você trouxe a editora no começo da nossa conversa, né? Trabalhando conjuntamente ali com o autor, né? No texto dele, você trouxe a autora que vai estar escrevendo, né? O seu próprio livro junto com a sua fantasia e tudo mais, mas agora você vai dar uma outra virada, porque você vai escrever como uma crítica literária, né? É isso que você está fazendo. Isso das minhas dobras todas. Eu acho que isso vai ser mais difícil, porque eu tendo a trazer de volta uma Patrícia que escrevia como advogada, né? Que fazia petição. E isso é um pouco traumático até, sabe? Isso daí talvez seja para o curso de esquizoanálise. Porque... E por que você acha que era traumático esse? Porque as pessoas que chegam para mim, que já fizeram direito, elas chegam traumatizadas mesmo. Eu imagino que é por causa daquele engessamento da linguagem, né? Sem dúvida, sem dúvida. É um engessamento e eu falo, Jerusa, que quando eu fazia direito, eu me interessava mais pelas histórias das pessoas do que pelas soluções que eram trazidas para elas. Apesar de algumas soluções eu ter conseguido tido êxito, né? Ter conseguido sucesso e ter ficado feliz. Mas se eu ganhei algumas ações para pessoa física, né? Eu trabalhei muito para construtora, esse é um lado que eu prefiro não comentar. Mas falando da história da pessoa física, eu acho que se eu tive algum sucesso, foi porque eu sabia contar a história daquela pessoa para o juiz. Sabe? Mais do que saber o direito, quando você conta a versão real do sentimento daquela pessoa, da perda daquela pessoa, não tem como errar, sabe? Não tem como você falhar com seu cliente. Então, assim, era o que me salvava dentro do direito e eu me agarro a isso quando eu tenho que escrever uma coisa mais técnica, porque eu acho que dá para casar as duas coisas. Mas, por exemplo, você vai conversar com o professor Ricardo Queiroz pós e me pediu lá um trabalho de 10 páginas sobre políticas públicas e eu vim com direito, aí chegava no meio... Eu viajava, se a gente tivesse, não sei, o encontro dos poderes. Eu acho que ele... Mas é que... Nossa, isso é lindo. Tem uma pergunta da Débora que eu acho que vai ser super legal para você responder. Vai pensando aí, né? Se a fantasia se dobra entre a alegria e a tristeza. Mas isso que você está falando faz todo sentido, porque... primeiro porque eu descobri que eu sou uma professora muito boazinha, que eu peço trabalho de 3 páginas, né? Você é ótima. Então, o Ricardo...
É de 10 páginas, gente, não é possível. Mas tudo bem. Mas eu estava lembrando, não, semana passada, eu fui numa banca, numa banca de defesa de doutorado no direito. Eu nunca tinha ido numa banca no direito, né? Então eu fiquei, nossa senhora, filosofia do direito, não sei o que. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar lá? E a menina fez um trabalho lindo. Ela chama Débora da Haas. Até acho que um dia eu vou chamar ela para conversar aqui. Porque ela fez um trabalho maravilhoso, onde a literatura era um método no ensino do direito. E também em todas as instâncias do direito a literatura ela seria um vetor para o pensamento revolucionário e para que o direito se abrisse às subjetividades dissidentes. Ela estava falando dos LGBTQ, IA+, né? E aí ela estava falando disso, né? E que a literatura era fundamental. E agora, quando você traz isso, né? Você traz uma coisa muito interessante, que é assim, olha que interessante. Porque aí eu acho que tem tudo a ver com a escrita curativa. Porque você fala assim, então eu peguei e comecei a fazer o trabalho do Ricardo, muito naquele molde, né? No molde mais científico, do direito e tal. Aí chegava no meio, eu dava aquela brisada, aquela, né? Brisada, né? Você falou assim, eu não sei a palavra que você falou, né? Mas você trazia ficção, né? De uma possibilidade, não sei o que, depois, né? Então, eu acho que, olha a forma, de novo pensando para essa forma desse texto. Se eu não fizer isso, se eu não quebrar essa forma de alguma maneira, eu sempre vou estar repetindo o corpo duro. E a menina fez isso, né? A Débora fez isso lá. Ela trazia os capítulos, ela toda embasada, mas chegava uma hora que ela não resistia. E ela começava a falar de Clarice Lispector, e trazia o Linda Quebrada, e trazia um monte de poema no meio de uma tese de 300 páginas. Meu pai era um grande leitor de literatura e poesia. E ele lia, por exemplo, ele lia Chaucer no original, sabe? E pra mim ele era aquele cara no pedestal, assim. E ele falava para mim assim, minha filha, leia, porque o direito embrutece o homem. E eu resisti muito, porque eu achava que eu já tinha que ler tanta coisa no direito, que é uma enxurrada de matéria que não faz o menor sentido para o estudante. Então, sim, se você trouxer a literatura como forma, como meio, né, as experiências literárias, ou que seja, sei lá, processo, vai ficar mais interessante. Machado tem vários textos que ele usa o direito. A gente fica vendo filme americano. A verdade é que a gente vê filme americano a faculdade inteira e fica achando que vai sair da faculdade de direito e vai para o tribunal, entendeu? Daqui não vai. Não é. Mas é o que você contou. É o que você falou sobre as histórias dos seus clientes, né? Porque uma coisa é você escrever, eu já passei por processos, né, de julgamento, essas coisas. Uma coisa é você pegar um texto que já existe, uma matriz, e só mudar o nome, o RG da pessoa, e aquela história, ela tá fixada, né? Ela é uma coisa sem carne. E outra é você trazer, e aí a literatura, né, não no sentido da metáfora bonita ou do texto bonito, mas a literatura como essa inauguração, né? Porque a literatura inaugura o novo. Ele é um corpo singular, né? A gente vê a singularidade acontecendo. O que você falou, não tem como o juiz negar se ele entender aquela perda, porque aquela perda vai ser única a cada vez. É claro que não particular, mas com uma linha de singularidade que vai atravessar esse juiz também, esse corpo desse juiz, né? Exatamente. Então, acho que a literatura é fundamental aí. Você já está preparada para responder essa pergunta da Débora? A fantasia se dobra entre a alegria e a tristeza? Não sei, ainda não tô... Eu posso responder depois do TCC? A gente marca uma live com a Débora. Pode ser, Débora. A Débora vai estar aqui amanhã comigo, maravilhosa. Porque eu acho que Débora, quando ela traz isso, talvez ela esteja trazendo, eu não sei, foi a minha sensação, algo de uma melancolia, sabe? Porque a fantasia traz um pouco de melancolia, né? Eu não sei, quando eu leio né? Às vezes ela é essa dobra
que agora está na moda falar, né? É o metaverso. É esse outro universo que existe ao mesmo tempo que a gente. Né? É, Porque né? a gente coexiste em lugares, no mesmo lugar, mas em tempos diferentes. O tempo não é linear. As coisas estão acontecendo ao mesmo Uhum. tempo nos metaversos que existem aí. Então, talvez seja essa fuga, né? Eu vi uma série Eu não tô recentemente versada, sobre isso. eu não tô Eu versada no também não. metaverso, mas eu já Eu tomei. comecei a me interessar com meu filho falando sobre metaverso, porque o Flash dos É. Vingadores, ele consegue Ah, passar de um metaverso para outra realidade. Mas eu assisti uhum, outro dia uma uhum, série na Netflix muito interessante que se chama O Segredo do Templo. Eu sou apaixonada por paleontologia, né? Por arqueologia e essas coisas. E essa série, ela começa em Göbekli Tepe, que é em Istambul, né, perto de Istambul. É lindo o lugar, assim, um sítio arqueológico maravilhoso. E tem uma pintora que pinta sempre o mesmo símbolo. E é descoberto nesse sítio arqueológico a origem ali daquele símbolo. E ela vai lá e aí começa a viagem dela. Então, cada temporada ela volta para o mesmo lugar, para a mesma família, a mesma realidade, mas de outra forma. Então, ela uhum. está nas três realidades ao mesmo tempo. Assim, uma é alegre, a outra é mais triste, a outra ela quer voltar no tempo para resolver um problema. É, eu acho que a gente se desdobra, a gente fica querendo. E os livros, né? Assim, não só os de fantasia. O nome da série, Débora, é O Segredo do Templo. Ela é uma série turca, maravilhosa, assim, adorei. Assim, tem que entrar na viagem, né? Você tem aquela coisa da verossimilhança e tal. Você compra a história. Mas é bem legal, assim, para quem gosta dessas viagens, assim, eu achei bem interessante. Eu uso, de vez em quando eu uso o livro como um jeito de me transportar mesmo, para sair, assim, quando eu não estou no momento. Eu uso para procrastinar. A fantasia é muito boa para procrastinar, sabe? Tem que entregar o trabalho da Jerusa, eu vou procrastinar de alguma forma. Eu gosto da fantasia para escrever também, porque eu fico muito. O texto da fantasia, ele me estimula a escrever poesia. Tudo eu quero escrever poesia. Eu acho essas imagens maravilhosas, porque a fantasia é cheia de lacuna, né? Me parece. Eu sinto a fantasia cheia de lacunas. Então eu gosto, porque eu acho muito poético. É, você Olha, é um a poeta. gente, É poeta ou a gente, poetisa? eu vou sempre preferir poeta. É. Não gosto de poetisa. Agora a gente já passou da hora, né? Já tem uma Ah, hora e pouco. Eu não sei se cai, se não cai. Mas eu queria, antes então de terminar, que você falasse para mim assim: você vai com essa roupa amanhã? Que você tá tão bonita, com essa unha, combinando com essa blusa. gostou? A É. unha já tá feita? Sabe que eu comprei essa Nossa! blusa de sacanagem pro meu marido, que ele é flamenguista roxo. Eu sou flamenguista também, mas ele foi sozinho para assistir a final do campeonato e eu fiquei aqui que as crianças estavam com febre. Aí eu falei, vou comprar uma blusa verde e branca, porque o Flamengo perdeu. Ah, E é o o Ciro rival? apareceu com esse esmalte, eu falei assim, e para dar autógrafo, sair na foto, vai ficar legal, né? Nossa, Vou ver se eu acho uma outra maravilhoso! verdinha para amanhã. Eu mando fotos, E, mando fotos. e combinou com a sua pele, viu? Tá lindo. Ai, que bom. Eu fiz até a tatuagem para assinar o livro, ó. Deixa eu ver. Ó, Olha que linda! Que é linda! uma, é uma arruda. É uma arruda. É, é Para bom que já a ir Ruda dá benzendo pro sorte. conteúdo. Pati, olha, eu queria agradecer muito, então, que você está inaugurando aqui as nossas conversas, né? Os nossos happy hours natalinos, porque Ai, agora, pode em me vez de happy chamar hour, eu vou sempre, fazer. adorei. Quero muito, e eu vou entrar hoje já lá no link e comprar o Yaromin, que eu tô com muita vontade. E vai vir autografado esse Yaromin Vai, para mim? autografado, claro. Para todo mundo. Oba! Porque aqui Ah, para todo mundo! a editora faz tudo.
Nossa, que maravilha! Então, gente, ó, Yaromin autografado pela É bem Paty. E olha, autografado. que seja lindo, lindo. Amanhã aproveite muito todos os abraços. Eu queria ir para o Rio só para ir no seu aniversário, no seu, Ah, seu vem, eu vou lançamento. adorar te encontrar aqui. Eu vou, hein? Eu vou. Vem Mas fora não de... dessa vez, né? Mas, Eu vou ver mas se eu eu vou também a São mandei hoje. Paulo. Eu Hoje eu quero ver fiz São Paulo. o autógrafo para você no seu livro. É, Hoje tô o Edu trouxe ansiosa os para livros que receber também meus livros de escrita curativa. foi hoje para o correio. A gente vai estar em trânsito. O seu vai estar vindo para mim, o meu está chegando aí para Viu? você. Então aproveita muito os abraços amanhã, porque é a melhor parte, né? A gente poder abraçar depois de tanto tempo, ver que as pessoas são tridimensionais, né? É, tá Então, querida, bom, muito obrigada. obrigada. Amei, amei. Amei também, foi ótimo. Um beijo, tchau, pessoal que tá aí. Um beijo, boa É, sorte Débora, e. vem com a Jerusa pra cá, pra gente tomar uma cerveja. Ah, eu vou, hein? Eu, a Débora, a Carol, a Vivi, todo mundo que tá aqui, a gente vai dar a mão e vai pro Rio. Ai, a Vem, gente precisa fazer vem uma que eu coisa. recebo vocês aqui, Tá bom. tá? Um beijo, querida. Beijo, beijo. Obrigada. Boa live amanhã com a Débora. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau.